Fala, meus queridos. GM, ótima quinta. Café número 181. Vou arriscar falar isso aqui hoje porque eu acredito que o Vitão, não sei se ele consegue vir hoje. Queria até pedir pra galera que puder subir e trocar ideia, vai ajudar bastante. Fazer pergunta, participar da conversa. Papo bem tranquilo sobre comunidades e community manager. Você não precisa ser necessariamente um community manager, mas se você, de certa forma, tá por trás de uma comunidade, lidera um movimento, lidera uma ideia, lida com as pessoas, faz esses movimentos, você de certa forma é um community manager. Então, super bem-vindo aqui para subir com nós, para trocar uma ideia. Bom demais. Eu montei um painelzinho aqui, eu realmente convidei o Yutis, que tá aqui com a gente. Eu tinha convidado também mais outras duas pessoas, mas de ultíssima hora elas não puderam vir. Me confirmaram agora há pouco que outras duas pessoas que eu chamei não vão poder estar aqui. Então, vamos deixar o painel super aberto. Pessoal do Criptocana subindo, legal demais. Rodrigão, Xará sempre com a gente aí também. Dali. Guys, também deixei aqui pinado. Quem puder retweetar vai ajudar bastante. Mas é isso. Eu também vou falar porque eu tive comunidade já. Querendo ou não, o café é uma comunidade, então dá pra gente falar bastante coisa, com certeza. Deixa eu só dar um alô pros convidados, galera que tá subindo. Rodrigão, Tets, pessoal do Criptocana, Nila aí do Nebula. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Quem quer dar um alô aí primeiro? GM, Rod, GM aí, Criptocana, Liutites, Nebula, o grande André aí, Rio Friends, Primata, CH Mons, Raíssa, Rafa, bom dia aí para todos. Sensacional, cara. Subi para dar meus pitacos aí, né? Porque eu tô aqui há um bom tempo e já vi, vivenciei muita coisa. Hoje eu tô aí somando um pouquinho, ajudando pelo menos umas 3, 4 comunidades, sempre que eu posso, e tamo junto. Boa. Tits, acho que você tinha aberto o mic também. E aí? GM, família, tudo bem? Pra quem não conhece, sou o Tis. Acompanho bastante o café ainda, na verdade. De manhã, às vezes, é um pouco difícil pra mim, mas estou sempre por aí. Bom dia aí, pessoal. Eduardo aqui do Criptocana. Esse assunto aí de comunidade, acho que é importante para mim e também para todo mundo aqui. Muito legal ver esse pessoal, mesmas caras aqui de manhã. E já falando em comunidade aí, a gente tem que acostumar a passar a palavra desse café, né? Ontem eu estava num jantar com o pessoal falando sobre NFT, ninguém tinha noção do que estava acontecendo. Eu espero que hoje tenha pelo menos uma cara ou outra nova aí vinda dessa conversa, que eu falei isso, que toda vez de manhã tem um pessoal aí, o Rod, o Vitão, que fica falando sobre NFT, cada dia um assunto diferente e uma semana visitando o café todos os dias, eu posso garantir para qualquer um aqui que vai mudar muito a sua percepção desse mercado aí de NFT. Então, bom dia e vamos que vamos, pessoal. Pô, fico muito feliz. Valeu demais, velho. Valeu demais mesmo. Nilo, e aí? Fala galera de MDM para todo mundo. Muito bom dia para todos. Obrigado pela oportunidade aqui para a gente estar conversando, né? Eu vou me considerar um pouquinho novo em Community Manager, mas na Web3, mas eu trabalho um pouquinho com comunidade já praticamente desde do início da faculdade ali, então já tem bastante tempo. E para mim vai ser ótimo, eu aprendo muito com vocês aqui, vai ser muito bom a gente ter essa troca aí. Boa. Gus. GM. GM, bom dia, galera. Grande Rod, Nilo, Rodrigão, Kiptocana, Kiptocana, eu sempre esqueço o nome, Kiptocana, que tá por trás do Kiptocana, Eduardo. e Tits, Eduardo, grande Edu, e Tits, é nóis, tamo junto, bom dia, papo bom, hein? Papo bom, esse assunto eu gosto, hein? Vou soltar o primeiro aqui na roda. Eu queria que o
o Tits começasse, porque ele já trabalhou com várias comunidades, inclusive no antigo Mastermind, que era a minha comunidade DGen, ele me ajudou pra caramba lá também, e passou por vários tipos diferentes de comunidade. Mas depois do Tits, quem quiser comentar, fica à vontade. O Tits, qual a maior dificuldade que você enxerga em ser community manager, moderador, em gerenciar comunidades? Dificuldade barra desafio, né? O que é mais difícil no dia a dia? É, gerir uma comunidade, né, ajudar a fazer uma comunidade, ela é trabalhosa de várias maneiras, né? Então você pode ter uma comunidade que ela é muito ativa, então o seu trabalho ele sempre vai girar em torno mais de estar presente, de estar lá dentro, de fazer as coisas, ajudar as coisas a acontecerem. Por outro lado, se você está começando uma comunidade, né, ou começando a movimentar ela, suas dificuldades são outras. Por exemplo, entender o que é aquela comunidade, entender o que as pessoas que estão lá querem em comum, sabe? Você não deixa de contar as pessoas como indivíduo, mas você quer sempre encontrar o que elas querem em comum. Qual que é o interesse da comunidade em comum? Como você pode ajudar a alcançar esse interesse? Esse interesse não vem só tipo, de cima, sabe? De quem realmente está na marca, quem trabalha na marca, mas também de quem está assistindo essa marca, quem está acompanhando essa marca. Como que você pode facilitar para os dois lados se encontrarem entre o que eles querem, sabe? Então, tem diferentes vertentes do trabalho e cada uma delas apresenta dificuldades. Às vezes você está dentro de uma comunidade onde os interesses se espalham muito. Então você tem que lidar com um de cada vez, ver como é que você vai fazer cada um, exige planejamento, exige muita conversa. Por outro lado, às vezes você entra numa comunidade que ela já é bem movimentada, cara. E isso aí exige muito, porque primeiro você tem que começar a acompanhar essa comunidade no mesmo ritmo que ela, né? Então imagina para quem começa a trabalhar agora numa comunidade nova, né? Muita gente aqui imagino que tem interesse ou pelo menos frequenta as comunidades. Então quando você entra em uma comunidade nova e você que realmente quer ajudar a fazer ela crescer, você tem que acompanhar ela no mesmo ritmo que a galera que já tá lá há algum tempo, cara. Então isso exige ir atrás de informação, assistir as coisas junto, vocês têm que frequentar não exatamente os mesmos lugares, mas os mesmos ambientes, mesmo que digital, saca? Maneiro, bom demais. Alguém quer complementar? Vai lá, Eu, Edu. eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta, né? Começando, as pessoas que estão começando aí do zero. Eu estou falando foi pelo que eu entendi. As pessoas que estão começando aí do zero. Qual a maior dificuldade para começar a entender, né, o que essa comunidade busca e tudo mais? Seria basicamente conversando, perguntando, interagindo mesmo? Ou vocês têm outras atividades que normalmente, né, vocês fazem para já fazer essa comunidade interagir e até descobrir o que seu público precisa? Cara, essa pergunta é legal, cara. Não sei se foi diretamente para mim, mas, cara, eu já tive várias estratégias, né? Em alguns projetos, o que eu fazia era, eu divulgava sempre o que eu estava fazendo, né? Principalmente em projetos NFTs. Divulgava sempre o que estava acontecendo, o que eu estava de olho, o que eu estava atrás, em relação ao Web3. E conforme o pessoal ia dando resposta ao que eu divulgava, ao que eu estava fazendo, ao que eu convidava a galera para fazer, eu fui entendendo que aquilo gerava mais interesse no público, saca? Por outro lado, não sei se todo mundo sabe, mas eu também trabalho na comunidade da Fúria, da org da Fúria, que tem um time de CS e tal. E aqui foi bem diferente, né? O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: a comunidade em si ela não era tão ativa. Então a gente trabalhou primeiro fazendo as pessoas entrarem, e baseado no que elas entravam, elas iam falando o que mais elas queriam ver, sabe? Que você está trabalhando com uma galera que já veste a camisa dessa marca. Então você quer saber dessa galera que já veste a camisa, qual que é o objetivo dela junto com a comunidade, sabe? O que eles entendem por comunidade, o que eles gostariam de fazer em comunidade. Acho que o Nebula quer falar. Vai lá, Nilo. Acho que depois eu também posso contar uma experiência minha aqui.
Pode ir lá. Cara, falando, essa questão é muito interessante porque, por exemplo, né, no caso do projeto da própria Nébula, quando você fala sobre identificação de comunidade e tal, e a gente traz exatamente a questão do onboarding, né, de trazer a galera para dentro, quem não teve contato, mas ao mesmo tempo a pessoa que já tem contato, é um desafio muito grande, né? Porque, por exemplo, se a gente preza pela diversidade, pela inclusão da galera, a gente tem pessoas de realidade diferentes, de culturas diferentes, de gostos diferentes. E isso é um desafio muito grande para a gente construir uma comunidade, né? Porque quando você fala de comunidade, você está falando de comum, de assuntos em comum. E geralmente você vê, e eu já vi isso até mesmo dentro da própria Web3, as pessoas migrando de comunidade por conta de afinidades e proximidade de assuntos diferentes, né? Então, por isso que hoje a gente cria grandes conceitos de comunidade Brasil e tal, porque várias pessoas têm afinidades com comunidades específicas, né? A gente tem o Criptocana, a gente tem o Criptorrasta, a gente tem muita gente que tem o mesmo assunto, vamos dizer assim, mas só que características intrínsecas do indivíduo diferentes, né? Eu acho que esse é o maior desafio hoje da gente criar uma comunidade. Por exemplo, hoje aqui no Café com NFT, tem várias galeras de comunidades distintas, mas a gente tratando de um mesmo assunto, conversando de uma mesma ideia, partindo de um mesmo princípio, que é a gente falar de um assunto comum dentro das nossas diferenças que fazem com que a gente seja igual. É bem legal a gente fazer isso, e eu acho que é até um assunto pra gente pensar, assim. Pode ir lá, Gus. Assim, eu queria. O Nilo falou uma parada importante. Eu entendi a pergunta do Eduardo, e aí eu vou separar ela em dois sentidos. Tipo assim, o porquê a comunidade existe. O propósito da comunidade ela tem que estar muito claro para as pessoas, entendeu? Para ver se ela se alinha. Acho que o Nilo até respondeu um pouco sobre isso, para ver se alinha o que a pessoa pensa e para a pessoa entender o que ela está fazendo ali, entendeu? Se ela gosta do que vai acontecer, né? Então, isso é uma coisa, né? Então, o porquê que a comunidade existe, ela tem que estar alinhada até com o próprio time que está criando a comunidade. Bem, tem que estar bem claro para todo mundo, porque parece besta, mas é muito difícil isso, né? Eu estou participando de uma comunidade nova aí e eu estou fazendo justamente esse trabalho de tipo assim, das pessoas internas entenderem o porquê qual é a necessidade da comunidade existir. Estando alinhado isso, aí vem a parte de engajamento. A gente pode ter duas comunidades com o mesmo propósito, mas as formas de engajamento elas podem ser diferentes, né? São diferentes pessoas que estão no server. Pode ter até a mesma galera no mesmo dessas duas comunidades diferentes. E aí as pessoas vão se identificar qual o engajamento que ela vai gostar mais, né? Então são dois trabalhos totalmente diferentes. O engajamento é algo muito complexo de ser feito, né? O Tis falou uma parada legal. É testar. É testar. É conversar com a galera. Porque aí você vai começar a identificar o que a galera tá gostando ali dentro do server, né? Então esse é meu take aí. Eu faço parte da comunidade do NFT God, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um dos maiores do mundo aí, do mundo global. Ele é gigante mesmo, gringo, ele é dos Estados Unidos. E é uma comunidade para você se desenvolver como escritor em Web3, esse é o foco, né? Você conhecer outras pessoas que estão escrevendo e você poder se desenvolver. Ele tem uma call semanal lá que acontece, que é uma call chamada, se eu não me engano, de accountability. Basicamente a ideia não sei se é ele que apresenta ou alguém da própria comunidade, vai até rolar uma hoje, eu vou ver se eu entro lá, mas eu sei que é uma call onde eles apresentam a comunidade e eles falam justamente o que você pode tirar de melhor da comunidade e como que você pode agregar, como que você pode gerar o maior valor dentro da comunidade, como que você pode crescer dentro da comunidade. Então são dois pontos muito importantes aqui, né? Primeiro esse onboarding, que é você chegar e entender o que tem ali para você, qual que é o propósito daquilo, o que você pode tirar de melhor, onde você pode ir para absorver o melhor do que está sendo construído ali dentro.
E outro ponto é você entender que não é uma parada unilateral, né? Não são 1, 2 ou 3 founders literalmente utilizando aquilo como um canal de comunicação. Então, pô, saiu um vídeo, saiu um texto, saiu tal coisa, vai lá e curte. Não, você tá aqui para aprender, crescer e ter espaço para aparecer também. E dar o espaço de crescimento para as pessoas, né? Então, eles deixam claro nessa call semanal esses 2 pontos, que eu acho que são muito importantes. E deixa eu passar pro Rodrigão Eloy, que depois acho que eu posso compartilhar uma outra coisa aqui. É que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas deixa eu passar aqui. Vai lá, Rodrigão, pode falar. Então, vou dividir aqui 2 pontos de alguém de fora, né? De alguém que é um artista que chegou aqui, mas que bom dia, mas que de alguma forma participa, né? Eu não só entro, eu tento somar, ajudar, enfim. Uma observação que eu tinha feito durante o ano passado todo e fui conversando nas comunidades, né? É que a gente vê muitos artistas, até mesmo porque os NFTs, né, é o cenário que mais acontece junto com as criptos aqui dentro, e mediante a isso, poucas comunidades valorizando os artistas, e até mesmo um grande número de artistas, né, de alguma forma aí, dentro das comunidades, comprando aí o acesso, né, para poder participar de tudo que acontece dentro das comunidades. Então eu passei o ano passado todinho vivenciando, presenciando isso. E esse ano eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, né? Primeiro veio o Vinícius aí, o Debon que está embaixo, com a iBid, dando esse olhar aí para os artistas. Não posso deixar de frisar o Rogério, né? Foi o primeiro que depois de tanto eu conversar isso com ele, ele abriu essa janela também para os artistas. Então tem um cenário lá dentro, tem um cenário não, né? Tem uma abertura para os artistas, tem um encontro dos artistas. Ontem mesmo lá dentro do encontro, eu citei o café, tinha uma artista que não conhece, com certeza ela vai estar vindo participar aqui, né? E ter essa oportunidade de acessar esse universo incrível que o Rod e o Vitão traz aí para todos. Mas o que eu quero trazer com isso? Aí eu vou para a questão das comunidades, né? E o que eu sinto e observo. Acaba que ficam nichos fechados, né? O Cryptocana acabou de citar aí, mais ou menos fazendo um paralelo entre o CryptoRastas e Cryptocana, que acabam que eles têm uma mesma linha, né? Uma linha parecida. Assim tem outras comunidades. Aí eu volto para o ponto. Aí hoje a gente está aí com a RAI, né? Com a MetaMinds. A gente tem o William Lafontaine também, que caramba, cara. O William, se vocês não conhecem, recomendo, né? Que vocês também venham a conhecer a Metadata, porque ele fez uma leitura por alguns meses de todo o cenário e adaptou o projeto dele. Então, o projeto dele veio redondo, veio muito bonito, no sentido desse monte de lacuna, desse monte de dificuldades que as comunidades e os projetos têm, ele meio que amarrou isso tudo. Então, assim, na minha visão, hoje nós estamos aí com o café, com a Rai que está aí, o Vinícius com a iBid e o William, que para mim, dos projetos que eu acessei e estou, de alguma forma, participando deles, para mim estão, assim, trazendo o futuro. Bom, eu acho que eu posso concluir dessa forma, trazendo um cenário de futuro de modelo, que realmente vai ser validado aí. E aí eu deixo até meus parabéns para todos eles. Boa. Alguém quer comentar mais alguma coisa? CH que acabou de subir. Eu tenho uma pergunta, mas eu posso ir depois do CH, de boa. Não sei se o CH quer comentar algo específico do que a gente está falando agora. Então, Jam, queria não deixar sair desse assunto, que eu queria contar um pouco, né? Porque eu sou uma pessoa
artista também, entrei novo aqui, né? Não sou tão antigo aqui e tenho já uma experiência assim com as comunidades em si. Acabei me entrosando em muitas comunidades, acabei entendendo assim um sentido de comunidade. Acho que é porque eu já estou predisposto a trabalhos em comunidade, né? Eu faço parte de comunidades globais assim de Web 2, que é o hip hop, que é o grafite, né? A gente se conecta com todo mundo de qualquer lugar do mundo pela linguagem da pintura do hip hop em si, da sonoridade, sabe? Então, eu acho que o sentido coletivo já está em mim. E quando eu entrei aqui, teve uma coisa muito legal, porque, assim, não necessariamente eu entrei como um investidor. Hoje em dia eu já penso bastante diferente sobre a rede, mas não entrei aqui como um investidor, entrei como um artista que queria entender sobre NFT, entender como é que eu faço o público aqui para poder vender minha arte, e acabei me deparando com algo que era muito mais legal, muito mais satisfatório, que me completava muito mais, que era esse sentido de comunidade. Uma das primeiras comunidades que eu trombei foi a iBid, foi a Recycle, e que cada uma assim cresceu de uma forma comunitária, né, num momento assim onde não existe muito investimento e que ninguém está tirando grandes dinheiros da rede. Então acaba que são lugares que você pode abraçar as pessoas, ter pessoas próximas, tem acontecimentos, tem uma pessoa que te dá This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. atenção o dia todo, tem pessoas dividindo experiências o dia todo. Então, nesse momento, eu acabei entendendo que comunidade, nesse momento, são lugares onde você consegue compartilhar um grande momento assim e tirar grandes insights da sua carreira com pessoas, dividir, meio que agora no momento, né, de Bear, todo mundo se abraçar, se ficar mais para dentro da comunidade, criar eventos, criar coisas dentro da comunidade. A comunidade Mega acontece coisas o dia inteiro, a IBID acontece coisas o dia inteiro, a Recycle acontece coisas o dia inteiro. E eu acho que é isso. Esse sentimento é que me traz valor, esse sentimento de colaboração, que é muito diferente de Web 2, por exemplo, a forma que as pessoas te guiam. Por exemplo, se eu tivesse dentro de um lugar de Web 2 ajudando, mesmo no sentido de comunidade, sempre tem uma dificuldade de distância, deslocamento, dinheiro. Então, por mais que você se esforce para estar dentro de uma comunidade Web 2, tem muitos outros equivalentes que acabam te afastando, enquanto aqui dentro tem muitos equivalentes que acabam te aproximando cada vez mais, sabe? O sentido de aprendizado, o sentido de autoconhecimento, de autogestão, de segurança, de entender a rede. Então são muitas coisas assim que são muito mais prazerosas de estar, e eu acho que esse que é o sentido de comunidade e o que me manteve aqui dentro até hoje. Muito bom. Antes de passar para o Gus, tem uma pergunta. Puxar um gancho aqui do CH sobre isso de você participar, encontrar comunidades e o momento até agora, né, que o pessoal está fazendo, tem muito acesso às pessoas, é muito fácil, né, você se conectar com as pessoas, e eu acredito que nem sempre vai ser assim, porque imagina esse ecossistema nosso, né, com milhões de pessoas a mais, o quão difícil vai ser de você se conectar com as pessoas que você quer. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. O NFT God que eu comentei, se vocês entram no Twitter dele, ele é um cara imenso. Ele posta qualquer coisa, tem 500 likes, 600 likes, 2.000 likes, 4.000 likes. Se você chama ele na DM no Twitter, é impossível o cara te responder. Não porque ele não quer, porque ele recebe 200 mensagens por dia, basicamente. Mas, com $10, você consegue entrar na comunidade dele por mês. R$50 por mês. E na comunidade dele, ele faz call direto, já falei aqui, né? Toda semana tem 3 ou 4 eventos, pelo menos. E na maioria desses eventos ele participa. E eu já entrei em algumas calls, que nessas calls tem, tipo, 15 pessoas. E ele tá lá, trocando ideia. E você pode trocar ideia com o cara. Você pode se fazer ser visto por um cara como esse. Você ainda tem essa possibilidade. No futuro, com tudo isso aqui crescendo, pode ser que essa call daqui um ano, essas calls, né, do NFT God lá, tenham 200 pessoas, em média. E aí já vai ficar mais difícil. É a mesma coisa que o Zeneca. O Zeneca também tem uma comunidade, o Acesso ao NFT. Ele também é um cara gigante, que é dificílimo você ter contato, né, mandar uma mensagem e receber retorno.
Mas na comunidade ele participa das calls, e nas calls tem tipo 10, 12 pessoas, você tá direto com um cara gigante, podendo falar com ele, podendo pegar esse momento pra aparecer, né? Falar, pô, tô aqui, tô levantando a mão, quero ajudar, como que eu posso ajudar a sua comunidade? Então, pra quem ainda não entendeu que a gente tá num momento muito inicial de Web3 e com essas oportunidades de ouro de se conectar com pessoas gigantes globalmente, fica a dica aí real, tá, guys? Eu tô tentando fazer isso, é que por questão de tempo eu acabo não conseguindo muito, mas eu tô tentando fazer isso, me conectar um pouquinho mais com o NFT God. Quem sabe algum dia eu chame a atenção dele e como consequência eu consiga trazer ele pra cá, imagina, trazer o cara pra trocar ideia aqui no café, enfim. Mas é um momento de ouro. Não quis perder o gancho do que o CH falou. Gus, tinha uma pergunta pra soltar na roda? Tem algumas, na verdade. Eu quero fazer a pergunta seguinte, já que temos vários community managers. Você tem uma arma na cabeça nesse exato momento. Você só pode escolher uma opção. Qual opção vocês escolhem assim para assim, pô, isso aqui o community manager tem que fazer. É a coisa mais importante que o community manager tem que fazer. Eu não vou dar as opções, mas porque eu não tenho nenhuma agora de cabeça. Mas fala assim, pô, o community manager ele tem que fazer isso. É só uma opção. Pode começar com você, Nilão. Fala, Gus. Ouvir. Para mim, a palavra é ouvir. Eu acho que se a gente não ouvir a nossa comunidade de fato, não faz o menor sentido a gente criar uma comunidade, né? Porque a comunidade demanda, né? Então a gente tem que entender aonde as pessoas querem chegar, como elas querem construir com a gente, né? Porque o combustível da comunidade são as pessoas, né? Então se a gente não ouvir, não adianta de nada. Alguém mais quer comentar ou ficou complicado aí com a arma na cabeça? Eu concordo. Não só ouvir, mas como saber ouvir também. Ouvir é uma habilidade, assim como se comunicar de qualquer forma, sabe? E pensando numa comunidade, cada pessoa vai ter sua maneira de se comunicar. Às vezes nem todo mundo vai se comunicar ali no chat. Às vezes a galera se comunica de outras formas. Você tem que estar atento com isso, cara. Saber ouvir, saber pegar nos detalhes. As pessoas podem ter muitas vontades e se você não souber identificar isso, é difícil você fazer ela querer participar da sua comunidade de várias maneiras, sabe? Mais alguém? Eu concordo com Mais você. alguém? Eu vou dar a minha, então. O onboarding. O onboarding, assim, é uma coisa essencial para a comunidade. Se a pessoa que está entrando ali na sua comunidade, ela for bem recebida, recepcionada, tirar aquele medo inicial da pessoa ali, eu acho que isso é muito importante. Então, o onboarding vai na minha. Ô, Rod, não sei se contribui, né? Porque eu não sou community manager aí, mas ontem na call do. Opa, quer falar aí, Gus? Pode ir lá, Rodrigo, acho que o Gus tá dando umas travadas. Ontem na call lá dos artistas, vários artistas conversando, e uma coisa que foi assim, meio unânime entre eu e mais um, pelo menos, que estava há mais tempo do que o pessoal aqui dentro, é que realmente, assim, a gente transitou aí por várias comunidades e acaba que a gente se decepciona muito, né? Com posturas centralizadoras, com posturas, questões políticas. Eu, por exemplo, eu sou apolítico, mas tem coisas que são escancaradas, né? Que, poxa, como é que você vai tender para isso? Aí, se você externa, pronto, você é pregado na cruz, ou algum outro tipo tipo assim, se você tenta somar mais, acaba que começam a te blindar, porque você meio que a pessoa que está ali com um trabalho que para ela é acima do que você está fazendo, ela se sente, né, que você está tomando o lugar dela. Enfim, tem muito melindre, tem muito jogo de ego, então tem vários detalhezinhos que acabam colocando muito a perder, né?
e aí depois você vai vendo que essas comunidades vão sumindo, esses projetos vão sumindo, vão ficando poucas pessoas, e na hora que assusta, pronto, acabou o projeto. Então, assim, na minha visão, o que eu acho que falta muito para os projetos, e eu já ouvi várias pessoas aqui no café citando isso de formas diferentes, né? É a mentalidade de negócio, né? A mentalidade do empreender. E para conseguir isso, a gente tem que abster muito dessas coisas. Tem que entender que para construir qualquer coisa é em conjunto, né? O todo é um, não é um pelo todo. Então, assim, só para contribuir mesmo, né, mediante a fala, sem citar nome das pessoas que lá estavam ontem batendo esse papo, mas uma das pessoas que lá estavam ontem praticamente passou aí por quase todas as comunidades ano passado. E ele deixou claro que Rodrigão, assim como você, eu tenho a mesma observação e acabei tendendo a caminhar mais numa carreira solo, sozinho, por causa disso tudo aí, né? Nem isso tudo, né? Esse pouquinho que eu dividi com vocês. Muito bom. Perguntas, guys? Alguém quer soltar? Alguém quer subir? Sempre bom chamar também. Às vezes a galera tá embaixo querendo subir e esqueceu. Pode levantar a mãozinha que a gente puxa, sem medo. Senão tem pergunta aqui também. Vou dar uns segundinhos aqui. Vai lá, Edu. Vou dar uns segundinhos aqui. Vai lá, Edu. Voltando para aquele assunto que a gente começou no início da semana, então eu acredito que essa fase, né, do bear market é mais importante do que nunca para gerenciamento e construção de comunidade, porque fica muito mais fácil você conversar aí com 100, 200, 500 talvez pessoas que estão chegando, do que milhares entrando de uma vez e você não pode dar atenção. Então me corrige se eu estiver errado, quem já tem mais experiência com isso. É melhor começar, né, a passos curtos, com as pessoas entrando, mas não um movimento explosivo, onde você pode pegar na mão de cada um deles e falar, olha, aqui nós falamos sobre X, nós fazemos isso, esse é o nosso trabalho da comunidade, o que você acha? O que você gostaria de ver aqui nessa comunidade? Por que você chegou aqui? Seja bem-vindo. É muito fácil fazer isso no bear market, que a gente tem aí, vamos chamar de gato pingado, né? Uma quantidade não tão absurda entrando. E quando você tem uma quantidade absurda entrando diariamente, qual que seria a opção nesse caso? Mais community managers trabalhando? Como que vocês veriam, assim, quem já tem mais experiência nessa área? Quer pegar essa, Tits? Cara, fiz uma pergunta bem interessante. Eu não cheguei a atuar em nenhuma comunidade realmente que tem um movimento muito alto. Acho que principalmente por conta do momento que a gente enfrenta, né? Aquela bagunça, aquela quantidade exorbitante de pessoas chegando todo dia, alguém divulga seu projeto e 10 mil pessoas viram a mais de ontem para hoje. Eu não cheguei a atuar em nenhuma comunidade nesse sentido. Já atuei em comunidades também de médio até médio grande, assim. Já estive dentro, conversei com a galera, e o que eu sinto se você deixa uma comunidade com os objetivos dela bem definidos, conforme você vai construindo tudo que você não, né, todo mundo ali dentro vai construindo um ambiente que faça sentido, as pessoas novas que vão entrando, elas vão percebendo isso já no começo, né? Por exemplo, hoje a gente faz um trabalho na Fúria que é basicamente juntar os torcedores e promover para eles um lugar em que eles possam fazer o que eles quiserem. A gente promove muito a liberdade, a gente promove muito que eles tomem iniciativa, a gente promove muito que eles comentem sobre o que eles acham, e isso tudo num espaço onde eles possam se sentir bem, onde não vai ter qualquer tipo de problema, independente se eles estão satisfeitos ou não com o time de alguma org, de alguma lineup, se eles quiserem jogar. Então, esse é o espaço que a gente quer criar. É um espaço onde você que torce para a Fúria, você que é fã dos esportes, você que é uma pessoa mais competitiva, ou até você é uma pessoa mais casual e quiser fazer parte disso, que você
quer jogar, conversar só, assistir, seja lá o que for, cara, você tem espaço aqui. Se você quer fazer alguma outra coisa diferente, você também tem espaço para se expressar. E esse é o tipo de comunidade que a gente está tentando criar, sabe? Em outras comunidades vão ser outros objetivos. E conforme a pessoa vai entrando, ela vai percebendo isso. Hoje eu conheço praticamente todas as pessoas ativas dentro dos Discords que eu faço parte. São muita pessoa em todos os Discords. Mas quando eu tô naquele Discord, eu falo, pô, olha que legal, essa pessoa entrou, olha o que ele fez, olha o que ele conseguiu. Aí a pessoa posta uma coisa engraçada. Então dá pra identificar todo mundo. Quando aparece alguém novo, isso colocando no momento que a gente tá agora, né? Sempre que aparece alguém novo, é, muita gente já vai direcionando essa pessoa. Alguém chega, fala um bom dia, alguém que ninguém nunca viu fala bom dia, a galera vai lá, comenta alguma coisa, a galera tá organizando um jogo, vai ver se o cara não tá afim de jogar. Então, tipo, a comunidade em si vai trabalhando para manter qual que é o objetivo dela. Não é uma coisa que é dependente só do community manager, mas isso é resultado direto do esforço que o community manager tem para promover um espaço que faça sentido para as pessoas e trabalhar todo dia para deixar isso bem claro, sabe? Então eu não acho que você precise de muitos community managers, mesmo para administrar uma comunidade grande. Talvez moderadores façam mais sentido, né? Porque se tiver muita gente falando, muita coisa acontecendo, você precisa de mais gente para acompanhar que não está acontecendo nada de errado, isso sim. Mas quando você deixa bem definido o objetivo da galera que está lá e como é que você quer promover aquele espaço, isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, tanto das pessoas que fazem parte da comunidade, trabalhando nela ou não, mas só de saber que ela existe ou de participar, eles entendem o que está acontecendo ali, o que deveria estar acontecendo ou não, saca? Eu tenho uma visão assim, vai um pouco também na linha que Ô, você Gus, falou, que é o Ô, seguinte. Gus, Alô? tá bem baixo, na real. tá bem baixo, na real. Tá bem. E agora, melhorou? Ainda tá baixo. Se precisar dar uns gritos aí. Ainda tá baixo. Se precisar dar uns gritos aí. Calma aí que eu vou sair e voltar. Boa. Tem um ponto também, só para complementar, que eu acho legal mencionar aqui, é que, óbvio que, né, quantidade de pessoas, quantidade de mensagens é interessante você monitorar, mas não diz tudo. Por isso, comunidade é algo muito humanizado, é muito subjetivo também, é algo muito do feeling, de você realmente viver aquilo e ir sentindo o propósito, sentindo as pessoas, os interesses, e muito menos um número que você bate numa planilha. Puta, na semana passada foram 5 mil mensagens no servidor, essa semana foram 8 mil mensagens. Pô, foda, a comunidade tá crescendo. Não necessariamente, entendeu? Porque esse aumento de 5 mil para 8 mil mensagens pode ter sido só um monte de pessoas a mais mandando DM. Pô, legal, mas isso realmente é um desenvolvimento de uma comunidade? Às vezes é melhor que a quantidade de mensagens vá de 5 mil para 4 mil, 3 mil, menos mensagens, só que mensagens mais significativas, né? Então, o que eu quero dizer, não necessariamente as pessoas precisam estar numa comunidade conversando o dia inteiro. Você entrar num chat e precisar ver 3 mensagens por minuto, toda hora tendo roda de conversa. O mais importante é que realmente você sinta que o propósito está sendo construído, que as pessoas estão absorvendo o valor de estar ali e também podendo gerar valor por estar ali, para criar um ambiente de compartilhamento entre todo mundo. E isso não é reflexo necessariamente de quantidade de mensagens. Esse é o ponto, né? Então, o crescimento de comunidade não é necessariamente um dado concreto, um número que você vê de quantidade numa planilha depois, né? Até tô falando isso também porque o Discord mesmo dá esses números pra gente. Tem um dashboard lá do Discord que você vê quantidade de mensagens, crescimento de membros, enfim. Isso é só uma parte que vale analisar, só que o mais importante é o fator humano, né? E isso você pega no dia a dia mesmo. É bem complicado de você analisar preto no branco. Gus, quer tentar falar aí de novo? Tá melhor, Rod? Cara, ainda tá baixo. Dá Cara, pra ainda tá ouvir, vai baixo. lá. Dá Dá pra pra ouvir, ouvir. vai lá. Só Dá pra ouvir. tenta, Só não sei, tenta, aproximar um não sei, pouquinho, falar mais aproximar um alto. pouquinho, falar mais alto. Tá. Tá. Se ficar muito ruim, você me fala, tá? Eu concordo com o Tits
É que você mudou o nome, né? Agora é TIS, né? Mas até me acostumar vai demorar, hein? Cara, perdi a linha. Eu concordo com ele no sentido que acho que não precisa de muito community manager, não. O community manager ele tem a responsabilidade também de tipo, fazer esse trabalho junto com as pessoas, mas fazer as pessoas entenderem que a comunidade é de todo mundo, né? Então as pessoas também têm a responsabilidade ali de ajudar a comunidade, as pessoas que estão chegando também, né? Então eu vou voltar muito para essa parte de onboarding. O onboarding ele é essencial, assim. Então quando você tem um grupo muito grande de pessoas entrando na comunidade, tem algumas formas de trabalhar isso, né? Fazendo uma call com as pessoas que acabaram de chegar, né? Não precisa ser um a um, mas você pode juntar um grupo de pessoas ali. E depois você pode fazer até um grupo privado só com essas pessoas para acompanhar como que essas pessoas estão se desenvolvendo dentro da comunidade. E dentro dessa call que você fizer, seria muito importante mostrar para as pessoas que elas são importantes ali também para ajudar na manutenção da comunidade, né? Então isso aí ajuda bastante ao gerenciamento, assim, quando está entrando muitas pessoas dentro da comunidade. Passar a palavra de hoje antes que eu esqueça, para a galera anotar. Canetas em mão. A palavra de hoje é... Peraí. Só para eu ter certeza se vou falar merda ou não. É o Gus. A síndrome do Gus. Ai, cara, não. Tava na minha cabeça até 30 segundos atrás, só que me deu aquela dúvida, assim, tipo, será que era isso mesmo? Peraí. Tá aqui na conversa com o Vitão. Boa. É isso aqui mesmo. A palavra de hoje é estamos. Ô, Rodrigão, Boa. minha mulher falou isso Boa. ontem pra mim, velho. Minha mulher falou assim, mano, não tem jeito, né? As pessoas que você conversa direto sempre pega esses seus tiques aí, velho. Não tem jeito. Eu não sei como eu passo, mas eu passo as pessoas. Você já passou por uns 4, 5 caras aqui, hein, Gus? A galera tá perdendo a memória. Real. Eu já perdi várias vezes aqui. Perguntas, guys? Sobre community manager. Sobre comunidades. Então, vai lá, Gus. Não, manda bala. Na visão de vocês, né, assim, o que eu sinto, né, mediante principalmente o que o Rod falou aí, né, como a gente está nesse BIA é um período que realmente acho que é o melhor momento para testes, mediante o que está por vir e mediante a tudo que eu ouço, né, do cenário, e vejo também do cenário macroeconômico, principalmente, eu sinto que nós vamos ter aí um bull run, aí, um período de alta como nunca visto, porque muita gente que está olhando, mas ainda não veio, e está esperando alguns sinais de que realmente isso aqui é o futuro, né? Não tem mais volta, e na hora que sentirem isso, a minha observação e o que eu sinto e vejo é que, cara, vai ter uma chegada monstruosa de pessoas aqui. Então, assim, qual que é a visão? Como devemos nos preparar para esse possível cenário, principalmente, sabe? Queria falar uma coisa, tipo, o que o Lil Cheese e o Gus falaram, eu acho que é o mais importante, assim, dentro de uma comunidade, sobre quem tá gerenciando, quem tá olhando, que é, tipo, o projeto em si, mano. Se você sabe qual é o projeto, você não tem preocupação com quem entra, porque quem entra não se identifica com o projeto, meio que fica ou em staff ali dentro da comunidade, ou logo sai, sabe? Vai procurar um lugar onde possa contribuir mais. Mas quando está muito claro, às vezes a pessoa entra até sem saber de nada, mas ela se sente tão acolhida pelas informações, pelas coisas que estão acontecendo aqui, ali dentro da comunidade, que ela acaba virando
é alguém muito importante construindo dentro da comunidade de fato. Então, isso que o Lio estava falando sobre a comunidade ter exatamente uma história, ou saber aonde quer chegar, já ter traçado uma direção, uma reta, as outras pessoas só vão embarcando naquele trem, naquele ônibus, e vão ajudando a conduzir, revezando com o motorista. Agora, precisa, assim, concentrar os esforços. Acho que, assim, ter os moderadores ou ter o community manager dentro da comunidade, acho que é o cara que vai ter sensibilidade de ouvir as dores das pessoas e também de centrar esforços nas pessoas que estão contribuindo para aquele carro andar naquela linha, sabe? Sem ficar se esforçando, porque, porra, mano, imagina 10 mil pessoas dentro de uma comunidade falando pra caralho, mas sempre tem uma pessoa que tá assim, meio que mediando o rolê, e eu acho que o cara que tá assim dentro do projeto consegue captar essas pessoas e potencializar elas para que elas consigam administrar aquele rolê também dentro da comunidade e se entrosando mais, e isso dá um combustível muito, muito maneiro assim para quem também está construindo, começando a construir dentro das comunidades. Então, acho que esse é o fundamental, conseguir entender quais são as pessoas que estão contribuindo, entrando, e o cara que está levando aquele projeto, a comunidade que está levando aquele projeto, tem pessoas que vão potencializando essas pessoas, para que a comunidade consiga crescer e seguir o mesmo ideal e indo para frente. Cara, acho que o CH encerrou com chave de ouro. A gente poderia falar mais, seria muito foda, mas eu tenho uma call que eu preciso entrar literalmente às 9, ainda preciso fazer um cafezinho que eu não tive tempo, então vou fechar por aqui, guys, senão a gente falaria mais, mas é um assunto que a gente já trouxe várias vezes, com certeza vão trazer muito mais, sempre tem bastante coisa para falar, né, várias comunidades participando, comunidades novas surgindo, né, projetos novos, e aí dá pra gente ir reciclando a conversa de forma bem maneira, sempre. Deixa eu já agradecer aqui, antes que eu esqueça, toda a galerinha que subiu. A gente formou um painel bem maneiro aqui. Muitas pessoas subiram participando. Isso que eu gosto. Rodrigão, Nilo, pessoal do Nebula, Gus, Tits, CH, Edu aí, pessoal do Criptocana. Todo mundo que esteve aí embaixo. Agradeço de coração, guys. Agradeço até a galera aí que fala sobre o café. O Edu falou que ontem estava num jantar e comentou do café. Pô, isso aí é o maior feedback de todos, né? A gente faz isso aqui de maior boa vontade para juntar a galera, pra gente poder trocar ideias sobre vários assuntos. E, antes que eu me esqueça também, ainda hoje saiu o episódio completo, para quem não conseguiu ouvir por inteiro, lá no nosso YouTube e no Spotify. Só buscar lá, Café com NFTs, que vocês encontram, beleza? Acho que por volta de 12h, 1h já vai estar lá no YouTube e Spotify, guys. Meus queridos, foi um prazer imenso. Eu acredito que amanhã não vou conseguir estar com vocês, porque eu vou participar de uma live às 7 da manhã e provavelmente deve ultrapassar, mas o Vitão vai estar aqui e a gente segue. Dali? Dali? Tamo junto. Dali, valeu, gratidão Ótima aí. quinta, guys. Valeu, galera. Um ótimo dia para todos. Valeu, falou, gente. Até mais.